Atenção, este vídeo tem spoilers. Alguns meses atrás eu lancei um vídeo aqui no canal para defender por que o final do clássico italiano Ladrões de Bicicleta é um dos mais tristes da história. Mas aí depois eu me peguei pensando no outro lado da moeda. Qual seria o final de filme mais engraçado? E eu não precisei pensar demais para encontrar a minha resposta. Com certeza é o final de A Vida de Brian, o brilhante longa do grupo de comediantes britânicos conhecido como Monty Python. Nessa história somos apresentados a Brian, um homem que nasceu exatamente na mesma noite que Jesus, numa casinha ao lado da famosa manjedoura. Anos depois, o Jesus adulto começa a ficar conhecido. Mas isso só fica no pano de fundo, porque o foco mesmo é o Brian, um cara que detesta os romanos no poder. E quando ele se junta a um grupo político que quer derrubar os romanos, vemos Brian começar a ter todo tipo de desventura. E as coisas saem tanto de controle que, a partir de certo ponto, o Brian passa a ser visto como um messias por centenas de pessoas, mesmo que ele rejeite esse rótulo totalmente. O problema é que isso tudo acaba culminando no pior final que o Brian poderia ter. Ele é condenado à crucificação. Sim, essa comédia termina com o protagonista condenado à morte. Mas se esse é o caso, como pode essa conclusão ser tão engraçada? Para começo de conversa, tem o fato de que ela consegue amarrar de uma só vez todos os elementos que fizeram a história ser tão boa até esse ponto. Em especial quando o assunto é a crítica que A Vida de Brian faz a movimentos políticos e religiosos. Vamos começar pela crítica política. Logo no começo, o Brian descobre que existem diferentes movimentos revolucionários que querem derrubar os romanos. Todos os grupos têm nomes muito parecidos e objetivos em comum. Só que por terem diferenças ideológicas muito específicas, cria-se um sectarismo que faz com que os movimentos passem mais tempo em conflito entre si do que com o inimigo em comum deles. Surely we should be united against the common enemy. The Judean people's Franks? No, the Romans! Fora isso, fica claro que o grupo ao qual o Brian se junta também não é dos mais eficientes. Quando a Judith, que é uma das integrantes mais proativas, sugere ações que devem ser tomadas de imediato, o restante do grupo dá mais atenção à burocracia que deve ser usada para tomar as ações do que em agir de forma efetiva. Ou seja, aqui os Pythons mostram como, muitas vezes, movimentos políticos querem mudar as coisas, mas podem acabar se perdendo em meio a brigas internas e à beleza dos discursos. E o perigo disso tudo é representado com o final do filme. Quando o Brian é levado para a cruz e espera que os seus colegas revolucionários possam salvá-lo, vemos o grupo fazer o oposto disso. Eles fazem um discurso, parabenizam o Brian pelo martírio e cantam uma cançãozinha para ele. É um olhar cínico que mostra que de nada adianta ter uma postura admirável e organizar um movimento se nada disso vai efetivamente fazer a diferença na vida de quem precisa ser salvo pela revolução. Fora essa questão política, no filme também tem a crítica religiosa que fez a vida de Brian se tornar tão memorável. Como eu já comentei em outro vídeo aqui do canal, esse filme é uma grande sátira ao pensamento religioso dogmático que fica cego para os valores mais humanos. Sabe, que nem quando Jesus falou para amar ao próximo, só que muitos de seus seguidores nos séculos seguintes decidiram ignorar esse ensinamento e usar a religião cristã para perpetuar discursos de ódio e oprimir os outros. Só que com o Brian a situação é um pouco diferente, porque ele nem se colocava como um messias para começo de conversa. Por força das circunstâncias, ele foi rotulado como um salvador por pessoas que passam a adorá-lo, mas que também não ouvem o que ele realmente tem a dizer. Se o Brian fala para eles pensarem por eles mesmos, a multidão só repete as palavras dele. Se o Brian nega ser o Messias, eles dizem que só um verdadeiro Messias seria tão humilde. Se o Brian diz para respeitar os outros, a galera decide linchar um cara que eles consideram como um herege. Fica claro então que essas pessoas não enxergam o Brian como um verdadeiro líder, mas sim como um objeto de adoração, oca e cega. E por ser visto como um messias e não como um ser humano, nenhum seguidor dele sequer cogita salvá-lo da crucificação. Os seguidores de Brian nem aparecem na cena final. É uma ausência que fala alto demais, demonstrando como aqueles que supostamente mais deveriam prezar pelo Brian acabaram condenando ele à morte, de tão distorcida que ficou a visão deles sobre o homem.
E é claro que isso pode alfinetar muitos supostos seguidores de Jesus até hoje. Afinal, quantos ainda não se dizem cristãos, mas tratam Jesus somente como essa figura oca a ser adorada e não como uma pessoa cujas lições mais importantes realmente precisam ser ouvidas? Pois bem, fato é que a vida de Brian de fato incomodou muitos cristãos na época do lançamento, mas por outros motivos. Em especial, o desfecho fez alguns sentirem que os Pythons estavam ridicularizando a crucificação de Jesus. E a isso os Pythons responderam dizendo que não era esse o objetivo. Eles não achavam que Jesus merecia ser ridicularizado, tanto que as 2 vezes que ele aparece no filme são bem respeitosas. Em vez disso, eles decidiram criar outro personagem, o Brian. Além disso, os Pythons retrucaram que o Brian foi pra cruz no filme porque esse era simplesmente um punimento muito comum naquela época. O que já me parece ser uma resposta com um pouco de cinismo da parte deles, porque os Pythons sabiam que crucificar o Brian traria sim um paralelo simbólico enorme. A questão é que esse paralelo é feito não para apontar o dedo para Jesus, mas sim para os seguidores dele. All right, Brian. Give it up, lad. Terrific work, Brian. Mas não são somente essas críticas que fazem o final de A Vida de Brian ser único. Não podemos esquecer também do impacto causado pelo humor mórbido desse desfecho. Os Pythons nos provocam mostrando as diversas formas como o Brian poderia ter sido salvo. Com a ajuda dos amigos, com a ajuda da mãe, quando um cara se passa pelo Brian e é retirado da cruz no lugar do protagonista. São várias chances que são desperdiçadas. E aí percebemos que o herói da história realmente está condenado a morrer por circunstâncias que ele nunca desejou. É um destino trágico e desolador, mas que ainda fica engraçado justamente pelo quão absurda toda a situação é. Não é todo filme que consegue dosar o horrendo e o hilário com tamanha precisão. It's a joke! I'm not him, I'm just having you on! Put me back! Bloody Romans can't take a joke! Mas apesar de todo o absurdismo cômico, ainda assim é amargo terminar o filme com a morte certa do protagonista, não é? Então como criar um desfecho que tenha um sentimento ainda mais engraçado? Durante a escrita do roteiro, os Pythons estavam quebrando a cabeça para solucionar esse problema. Até que o Eric Idle teve uma ideia. Por que não terminar o filme com uma canção? Uma música alegre e cativante. Era uma ideia deliciosamente irônica, e os Pythons não resistiram. Então, o próprio Eric Idle compôs a tal canção. O resultado é Always Look on the Bright Side of Life, a cereja do bolo que sedimentou o final de A Vida de Brian como um dos melhores de todos os tempos. E não é à toa que a música funciona tão bem. Por mais que a melodia seja toda alegre, a letra traz perfeitamente o balanço entre tragédia e humor proposto pelo final do filme. Essa é uma canção sobre reconhecer o que tem de pior nas nossas vidas e, mesmo assim, encontrar um jeito de rir. É a conclusão perfeita para um final que nos faz gargalhar, apesar do terrível destino do herói. Always look on the right side of life. E com o passar dos anos, o legado dessa música só aumentou, começando por um episódio trágico da vida real dos Pythons. Quando Graham Chapman, que interpretou o Brian, faleceu em decorrência de um câncer. E quando fizeram o funeral, os Pythons decidiram cantar justamente Bright Side, mais uma vez lembrando do valor de rir, apesar dos momentos mais difíceis. Sem contar que isso criou um paralelo poético com o final de A Vida de Brian, porque pela última vez, o Eric Idle liderou um coro cantando por Graham Chapman no momento de sua morte, assim como tinha acontecido no filme. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. E a canção foi só ganhando cada vez mais vida própria, graças a ocasiões que os Pythons jamais teriam imaginado. Por exemplo, durante a Guerra das Malvinas, tripulantes do navio HMS Sheffield, que estavam esperando por resgate, cantaram Bright Side para se manterem animados enquanto a ajuda não chegava. Além disso, torcidas de futebol na Inglaterra começaram a entoar a canção quando seus times estavam perdendo. Já em 2019, uma pesquisa demonstrou que Bright Side era a canção mais solicitada em funerais britânicos, acredite se quiser.
Até mesmo bandas de rock homenagearam a música, com o Iron Maiden pondo ela para tocar nos alto-falantes ao fim de todas as suas apresentações. E com o Green Day incluindo Bright Side em seus shows. Aliás, foi assim que eu ouvi a música pela primeira vez, já que a essa altura da minha adolescência eu ainda não tinha visto a vida de Brian. A música se tornou tão icônica na Inglaterra que, mais de uma vez, o próprio Eric Idle foi convidado para cantá-la em grandes celebrações, como em cerimônias da família real e, mais recentemente, nas Olimpíadas de Londres. E 2 anos depois, quando o Monty Python fez uma série de shows em Londres para se reunirem uma última vez, é claro que eles fecharam as apresentações com Bright Side. Então o que era para ser mais uma piada num filme, acabou crescendo tanto que se tornou praticamente um hino. Fica evidente então que não faltam motivos para enxergar o final de A Vida de Brian como um dos mais brilhantes do cinema. Esse é um desfecho que traz a culminação das críticas sociais que fizeram essa obra se tornar uma das comédias mais aclamadas da história. Essa é uma conclusão que consegue equilibrar o trágico e o cômico de um jeito que ainda não foi igualado. E ainda por cima, essa é a cena que nos apresentou a uma das canções mais celebradas não só dos filmes de comédia, mas dos filmes como um todo. E o fato de que esse final continua nos impactando, nos revoltando e nos fazendo chorar de rir mesmo depois de tantos anos, só prova que essa conclusão merece sim toda a fama que conquistou de lá pra cá. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos vivo, vocês podem se tornando apoiadores do canal no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado no Facebook, tem uma live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.